Vamos fazer essa leitura de forma alternada? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. A igreja? Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Palavra do Senhor. Meus irmãos, na última oportunidade, nós trabalhamos os versos 14 ao 26 deste mesmo capítulo, submetidos ao tema Uma Fé Operosa. E Tiago, o meio-irmão de Jesus, nesse verso nos ensinou sobre a importância das ações estarem conexas com a fé que professamos. Aprendemos que a nossa fé, ela passa pela intelectualidade, mas não apenas fica na intelectualidade. Não há dúvidas também de que a nossa salvação, meus irmãos, é mediante a fé em Cristo Jesus. Mas Tiago, como nós aprendemos, está olhando o outro lado da moeda. À medida que nós professamos Cristo Jesus, isso também deve reverberar nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque à medida que nós fomos comprados, recebemos a graça de Cristo Jesus, fomos libertos do poder do pecado, isso também deve levar as nossas vidas a olhar para o próximo e cumprir a lei régia. Crer no Senhor, seu Deus, de todo o nosso coração, amar e também o nosso próximo como a nós mesmos. E Tiago, para ilustrar, ele cita dois personagens bíblicos, Abraão e Raabe, exemplos de fé e obras. Ou seja, essas coisas precisam estar relacionadas à nossa vida. Não devemos apenas professar a fé, mas as obras precisam acompanhar a nossa fé, dar resultados daquilo que Cristo operou em nossos corações. Quando nós chegamos nesse texto que nós lemos hoje,
Tiago, ele continua discussando sobre o cristianismo prático. E essa prática, meus irmãos, abrange todos os aspectos da nossa vida, pois o evangelho, melhor dizendo, está relacionado à totalidade do nosso ser. E isso é um estilo de vida que se expressa tanto no maior como no menor membro do nosso corpo. E não é à toa que Tiago, nesses versos, ele está trabalhando sobre um pequeno órgão chamado língua, que também precisa ser redimido por Cristo Jesus. Tiago, ele inicia o verso dizendo o seguinte: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Quando nós olhamos esse primeiro verso, a fala de Tiago direciona aos profissionais do ensino, que passam o maior tempo falando e, dessa feita, tem também a maior probabilidade, né, de errar por conta da fala. A palavra aqui usada como mestres, no original fala de alguém que ensina a respeito das coisas de Deus, mas também dos deveres dos homens. Meus irmãos, e essa vocação, devido à influência da cultura judaica e também da cultura helenística grega, naquele período era visto de uma maneira muito proeminente. Ser mestre era algo muito admirado naquele contexto. Podemos conjecturar que, por essa razão, muitos eram desejosos de exercerem a função do ensino, de ter pessoas ao seu lado, como dentro da cultura judaica, os discípulos sentavam aos pés dos seus professores. E então, os professores, sendo mestre, ensinavam a respeito da lei. É muito legal quando a gente passa a olhar dentro dessa perspectiva, mas se a gente não fizer uma leitura bem dedicada desse primeiro verso, nós podemos entender que Tiago está desestimulando os irmãos ao exercício do ensino, de ser mestre, de ser professor, de dar aula, mas é o contrário. Tiago, ele está apenas enfatizando o rigor a respeito de tal ensino, porque ele vai dizer, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Tiago, ele não está desestimulando aquele que deseja estar nessa área do ensino, mas Tiago está apontando o rigor a respeito daqueles que ensinam, porque esses serão cobrados a mais. Simon Kistemaker, ele comenta que Tiago está falando para mestres da palavra e ele inclui a si mesmo nessa categoria. Ele aponta para o peso da responsabilidade confiada aos que ensinam as Escrituras. Portanto, não suponham muito de vocês serem mestres. Meus irmãos, eu acho que isso fica muito fácil ilustrar a partir da própria experiência que vocês têm a respeito dos pastores de vocês. Normalmente, durante a semana, são os pastores que estão aqui no púlpito, expressando a sua fala, trazendo ensinamentos a respeito das Sagradas Escrituras. Também nas classes, os professores estão dando as aulas e a maior probabilidade de errar é aqueles que estão fazendo uso da fala. E pode ser que o professor ou o pastor, se não estiver atento e dedicado ao ensino, por muitas vezes ele possa falar numa palavra que não esteja tão ajustada e alinhada com aquilo que as Escrituras e as nossas confissões de fé apresentam como verdade. Meus irmãos, isso fica nítido para nós, que aquele que mais faz uso da palavra, provavelmente também possui o maior risco
de errar. E aí Tiago ele está trabalhando esse aspecto. E após essa primeira compreensão, nós vemos Tiago afirmar que todos nós comungamos com o pecado. Ele diz no verso 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. E uma das coisas que nos leva sempre a vacilar é a língua. Tiago afirma que ninguém consegue refrear a língua. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Meus irmãos, vejam que, com base nisso, Tiago ele vai apresentar 3 exemplos para nós a respeito dos efeitos da língua. Primeiro efeito, ele vai usar a imagem dos freios na boca do cavalo. Segunda imagem, ele vai falar sobre o leme muito pequeno na embarcação. E a terceira imagem é a fagulha na grande floresta. Vamos entender comigo, então, essas imagens? Primeira imagem, freio na boca dos cavalos. Ele vai dizer, ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo todo. E aí os irmãos têm mais experiência, até mesmo mais do que eu, né, a respeito, né, de domar o cavalo. Alguns que viveram em sítio, né, que tiveram a experiência de estar mais próximo desses animais, sabem como funciona todo esse procedimento. E o ponto de comparação aqui é que, controlando uma parte relativamente pequena do cavalo, você controla o cavalo por inteiro. Ou seja, se o homem é capaz de controlar a língua, que é que é um órgão bem pequeno, ele consegue refrear também todo o corpo. Domina o corpo inteiro. Não é assim? Você pega a rédea, correto? Me ajuda aí, Márcio, a rédea. E aí você se puxa para a direita, o cavalo obedece, vai para a direita. Puxa para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se você segura, o cavalo freia. E aí você bate, o cavalo anda. Porque você está controlando a boca dele. Dessa forma, você domina todo o corpo. Essa é a imagem que Tiago está trazendo para nós. Controlando a língua, você controla todo o corpo. São coisas pequenas relacionadas ao todo. Então ele apresenta para nós a segunda imagem. E aí os irmãos também já tiveram a oportunidade de ver aqueles transatlântico enorme. Alguns já fizeram até viagem de cruzeiro. E vocês sabem que o vento intenso bate no costado e você, inclusive, tem a força da maré que é contra aquela embarcação. Diríamos o seguinte, poxa, é impossível controlar a direção dessa embarcação tão grande. Mas por que a embarcação lá na popa, na parte bem embaixo, abaixo da linha d'água, tem o leme, e esse leme é conectado ao comandante, que fica lá no passadiço, a parte mais superior do navio. Ele então direciona o leme para a direita, o navio segue para uma direção. Se direciona o leme para a esquerda, o navio segue também outra direção, independente das forças do vento ou da maré. E aí Tiago ele está fazendo justamente essa segunda comparação, porque o leme é tão pequeno em relação ao grande navio, mas mesmo assim ele consegue dominar a direção do navio. Vejam que antes de Tiago, então, introduzir o terceiro exemplo, ele faz um pequeno comentário sobre a pequenez da língua. Ele vai dizer no verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
o freio, meus irmãos, na boca do cavalo, o leme do navio e a língua têm as mesmas características apresentadas por Tiago. São pequenos e ainda assim conseguem realizar grandes coisas. E aí, até esse momento, a comparação está tranquila. Porque agora Tiago vai falar sobre o efeito danoso da língua. E ele entra na terceira comparação, que é a fagulha na grande floresta. Ele vai dizer: vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. E aqui Simon Kistemaker, ele diz que esse é o terceiro exemplo, e no certo sentido, o melhor dos três. Uma fagulha é suficiente para incendiar toda uma floresta. Carvalhos imponentes, cedros majestosos, pinheiros altos são reduzidos a tocos horríveis de madeira endurecida. Uma única fagulha pode normalmente ser atribuída ao descuido e à negligência humana. Assim é a língua, meus irmãos, que tem causado incêndios devastadores, sofrimento, morte por conta do descuidado do homem. Tiago, ele vai afirmar que ninguém consegue controlar, correto? Porque nós somos pecadores. Mas, meus irmãos, nós temos a capacidade de não sermos demasiadamente entregues a esse pecado, porque Cristo já nos libertou do pecado. Podemos vacilar uma hora ou outra, mas fazer do uso da língua um mal e um vício para destruir as pessoas e contaminar algumas relações, isso é um grande problema. E aí, depois disso, Tiago, ele, após expor sobre a língua, ele diz que o homem foi capaz de dominar animais de toda espécie, mas conclui que ninguém é capaz de dominar a língua totalmente. E aqui existem incoerências normalmente nas nossas falas. Tiago vai dizer sobre isso fazendo a comparação, dizendo: não deveria ser dessa forma. Porque não tem como, de uma fonte, sair dois tipos de água. Ou sai doce, ou sai salgada. Não tem como a jaca produzir manga. Ele está querendo dizer o seguinte: se, de fato, vocês foram redimidos por Cristo Jesus, a língua também precisa glorificar a Deus. E não ser instrumento do diabo. Porque tem gente que empresta a língua para ser instrumento do diabo. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês sobre esses efeitos. Primeiro efeito da língua é que, apesar de ninguém conseguir controlar totalmente, isso deve ser apenas um acidente. E nós não podemos ser entregues ao pecado deste órgão, pequeno órgão. E Tiago, ele vai trazer esses dois primeiros exemplos. Bem pequeno, mas se a gente conseguir controlar, a gente controla o corpo todo. Assim, meus irmãos, é a língua. Mesmo sendo pequeno, à medida que nós controlamos, nós temos efeitos positivos no corpo. Meus irmãos, precisamos entender que, por sermos pecadores, nós iremos em algum momento vacilar. Mas isso não significa que nós não devemos nos esforçar para controlarmos a nossa fala e evitar problemas. Às vezes, por nós não controlarmos, nós afastamos pessoas, nós ferimos o nosso cônjuge, nós causamos incêndios devastadores. Guerras foram causadas por apenas falas malditas. Por isso, a importância, meus irmãos, de nessa manhã, nós
falarmos sobre o cuidado que nós precisamos ter com a nossa fala. Porque ao invés de nós levantarmos a voz para amaldiçoar, levanta a sua mão, crente, e abençoa aquela pessoa. Ao invés de na ira, você levantar a sua voz para praguejar alguém, conta de 1 até 10, crente, e coloca o joelho no chão. Meus irmãos, precisamos entender a importância de saber que a língua também precisa ser redimida, como todo do corpo. Não é apenas os passos que precisam ser controlados. Não é apenas aonde eu coloco a minha mão que precisa ser controlado. Meus irmãos, a língua também precisa ser controlada. Porque à medida que eu faço isso, eu causo benefícios para as nossas relações, seja na igreja, seja na família, seja na relação conjugal, meus irmãos, mas também benefício para o nosso próprio corpo. Porque depois que lança a fala, e aí vem as retaliações por conta disso. Tiago, ele está falando sobre a importância de nós controlarmos. E aí nós temos o efeito devastador disso. Quando Tiago ele faz a comparação sobre a pequena fagulha na floresta. Normalmente, nós ouvimos nas reportagens dos nossos nosso dia. Primeiro, não jogue resíduos com potencial de combustão próximo de floresta. Já ouviram isso? Porque se você jogar alguns resíduos com potencial de combustão na floresta, devido ao calor intenso, o que vai acontecer? Vai incendiar a floresta. Às vezes nós ouvimos, não lancem balões. Por quê? Balão pode atingir uma região onde está com floresta, o fogo bater ali e queimar toda aquela floresta. O que isso causa na floresta? O verde logo se acaba. A fauna e a flora são afetados por conta disso. Os animais normalmente morrem, quebra a cadeia alimentar. Não tem alimento, os animais descem para a cidade. Está tendo um descontrole geral por conta de um incêndio que está sendo causado em floresta. Tiago está trazendo justamente essa imagem para nós. A capacidade que a língua tem de destruição. É apenas uma fagulha, basta somente isso, que vai gerar uma destruição enorme. E aí, o interessante é que normalmente isso acontece por conta de quê? Da negligência do ser humano e descuidado a respeito das leis. Tiago está nos dizendo, meus irmãos, vocês precisam ser mais cuidadosos na fala de vocês. Vocês não podem ser negligentes na fala de vocês. Porque não tem como numa língua que você diz ser redimida, você glorificar a Deus e amaldiçoar. Não tem como de uma mesma fonte sair 2 tipos de água. Não tem como a jaca produzir cajá. Tiago ele vai dizer que a língua é o pequeno órgão peçonhento, cheio de veneno. Veneno causa morte. Por isso, ele nos chama a responsabilidade de nós atentarmos quanto àquilo que nós estamos falando.
ela pode ser instrumento de bênção ou pode ser instrumento de maldição. Precisamos refletir sobre as nossas falas. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Como está teu coração? Aonde está o teu coração? A Bíblia fala que a fala do crente tem que ser sim, sim e não, porque passar disso é procedência maligna. Tem um pastor conhecido nosso, né? Que ele escreveu um livro que diz Eu e minha boca grande. E ele vai justamente trabalhar esses aspectos. Eu nunca vi, meus irmãos. Ou melhor, né? Essa expressão nunca vi, às vezes a gente usa ela, mas não faz sentido com as próximas falas, né? Eu já vi, na verdade, né? E não deveria ser assim, como o Tiago lhe diz no texto. Palavrão não deve ficar na boca de crente. Crianças, atenção aqui, no pastor. Palavrão não é coisa de criança cheia de Deus. Ouviram? Palavras feias não é coisa de criança crente. A boquinha serve para louvar a Deus, não para falar besteira. Certo, crianças? Nós adultos também precisamos aprender sobre isso. Meus irmãos, tem coisas que se a nossa fala não vai produzir efeitos positivos, é melhor a gente fechar a boca e orar. Se está no meio de todo mundo, chama no canto, conversa. Nunca faz isso de forma pública. A gente aprendeu que elogiar, a gente elogia na frente de todos. Mas chamar atenção, corrigir, chama no particular, conversa. A nossa fala precisa glorificar o nosso Deus. E nós precisamos ter controle sobre ela, porque ela pode trazer muitos prejuízos a nós mesmos, às nossas famílias e à igreja como corpo de Cristo. Amém? Tiago é sério, né, meus irmãos? Eu tento ainda descontrair um pouquinho, mas a fala de Tiago, ela trabalha sobre esses aspectos práticos e muito importante para a vida da igreja. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, estaremos orando. Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento que passamos aqui, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Ó Deus, que possamos, ó Deus, com a ajuda do Senhor, estar atentos, ó Pai, àquilo que nós falamos. Que nossos lábios saiam palavras de louvor e engrandecimento ao Teu santo nome. Ó Deus, toma esse momento que teremos de classe. Ó Deus, que o Senhor possa também abençoar os nossos professores, bem como, Senhor, os nossos irmãos que estarão ali sentados, aprendendo, discutindo, Senhor, sobre o tema em questão. Ó Deus, entregamos tudo em Tuas mãos e louvamos o Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.